Vamos iniciar a nossa aula então sobre comunicação eficiente. E eu trago esse slide para você. As falhas, os desvios daquilo que queremos comunicar acontecem com frequência, seja no seu trabalho, seja na sua casa ou em qualquer outro meio. E nós então precisamos compreender aonde estão ocorrendo as falhas para que nós possamos corrigi-las e melhorar no dia a dia de nossa comunicação. Vamos lá? Eu trouxe um exemplo para você aqui, lembrando do módulo anterior, onde você viu o vídeo sobre o cometa Halley. Então, o vídeo em que a notícia sobre o cometa Halley, ele passaria pela órbita, essa notícia se transformou num show que o Bill Halley e seus cometas fariam. É interessante e até eu tenho certeza que você riu ao ver esse vídeo, mas também tem outro lado, o lado sério de uma falha na comunicação com suas consequências. É comum hoje que empresas percam seus clientes ao comunicarem de maneira errada. É comum que cliente então possa deixar de ser cliente de uma empresa por causa de falhas na comunicação. Você concorda comigo? E eu trouxe aqui um outro exemplo. Na roça, o sujeito assistia a TV, quando chegou o seu vizinho, que foi logo cumprimentando. Firme, compadre. Não. Futebol. Então aqui houve comunicação, nós sabemos que é uma anedota que nós chamamos aqui, não é? E então esse pequeno texto traz para a gente um exemplo de falha na comunicação, não é? Ali já no cumprimento, onde um falava de uma coisa e o outro falava de outra coisa. Mas veja esse outro exemplo. O médico pergunta ao paciente: diga, o que o senhor tem? Ah, doutor, tem um carro velho e uma casinha. Então o médico perguntava para ele o que ele tinha, o que ele sentia, mas então ele responde que o que ele tinha na verdade eram os bens, não é? E é lógico, dá vontade até mesmo de rir, mas nós sabemos, não é, que é sério e que nós precisamos de tratar a comunicação de forma correta, onde as pessoas possam entender. Talvez é com o seu gerente, você não consegue falar a mesma língua do seu gerente. E aí é o conselho que eu quero dar para você é provoque o diálogo, não é? Vá para o diálogo, caminhe com o diálogo, não é? Busque a solução, mas se esforce para que haja comunicação. Então veja a sequência do diálogo. Ah, não, perguntei o que o senhor sente. E aí o paciente responde: bem, sinto falta de um quintal maior. Então não houve comunicação ali, houve erro. E quantas vezes isso não acontece no nosso dia a dia e na sua casa? Que você possa parar, que você possa refletir e que você possa se esforçar ao máximo para mudar esta situação. Não adie problemas, não é? Não adie, busque comunicar para que esse problema seja solucionado. Mas lembre-se de tudo que nós já falamos aqui. Palavra certa, pessoa correta, hora certa também faz parte da comunicação. Como pode se dar erros por parte dos elementos da comunicação? Você se lembra que no módulo anterior eu mostrei para você então o processo de comunicação. Nós falamos do emissor, nós falamos da mensagem, nós falamos do canal, nós falamos do receptor, então do feedback. Tudo isso faz parte do processo. E aqui eu quero falar com você então como pode se dar os erros por parte dos elementos. Quais são os elementos? O emissor é um elemento. Neste momento, eu sou o emissor e você, quando responde nos fóruns, realiza as atividades, me manda um e-mail, porque nós aqui também podemos tirar as suas dúvidas por e-mail. Talvez você não quer expor no fórum, mas quer enviar um e-mail. Fique à vontade, atendimento@st24horas.com.br. Eu irei ler o seu e-mail pessoalmente. Então, quais os erros? Por parte do emissor, daquele que emite. E você já percebeu que em um dado momento você é o emissor e de repente no outro momento você é aquele que recebe, o receptor? Mas vamos ver então por parte do emissor, está aí no slide para você também. Quando não consegue transmitir com clareza. Quando o emissor, vamos imaginar que seja você, quando você não consegue transmitir o recado, não consegue falar com clareza, então vai haver um erro, porque o receptor não vai compreender. E este receptor pode ser o cliente da sua empresa, o gerente, o colega de trabalho, pode ser alguém na sua casa. Mas da parte do receptor,
receptor. Quando é que o receptor erra? Quando não compreende, quando ele faz uma leitura errada e não se preocupa em buscar esclarecimentos. Talvez você, como emissor, fala, o receptor não entendeu e ele fica sem entender porque não busca esclarecimentos. Mas talvez você é o receptor, você está aí do outro lado da tela, está realizando esse curso ao mesmo tempo que vê TV, que está no bate-papo com alguém no celular. Enfim, será que você vai compreender realmente o recado? Então, procure entender aquilo que você ouve. Então, quando o receptor ele não compreende, há uma falha na comunicação. E qual é a sugestão? Se você, como receptor, você não compreendeu, busque a compreensão. Se você, como emissor, não conseguiu passar o seu recado, a mensagem do dia a dia, busque questionar ao receptor o que ele entendeu. Comunicar não é tão difícil, vai exigir o quê? Um esforço. Nós vamos ver ainda neste curso. Na mensagem, quando o erro está na mensagem, porque tanto o emissor como também o receptor, a mensagem e o canal são elementos do processo de comunicação. Mas quando o erro está na mensagem, quando está mal construída, quando nós falamos sem pensar, quando nós falamos sem entender realmente o processo, quando nós opinamos em algo que não deveríamos opinar, quando nós não sabemos construir o texto da fala, então há um erro neste elemento aí, mensagem. E quando há um erro no elemento canal, nós sabemos que canal é o meio que nós vamos utilizar para passar a mensagem, para transmitir o recado, para falar com o outro, independente do que seja a mensagem. Então, qual é o erro deste elemento? É a falta de transmissão. Você envia uma mensagem de texto, mas não confirma se a mensagem chegou. É uma falha. Você envia um e-mail, mas não pede o recebimento, a confirmação do recebimento. É uma falha. Talvez você pede a confirmação, mas o outro não confirma. Vai gerar uma falha, porque talvez realmente não foi recebido aquele e-mail. Então, comece a entender comigo que há uma necessidade de comunicar, não só no falar, como nós tratamos no módulo anterior, mas também em todos os elementos do processo de comunicação. Alinhar o emissor, o receptor, a mensagem e o canal. E às vezes nós queremos comunicar num ambiente barulhento, complicado, e nós não conseguimos. Às vezes nós queremos comunicar com o outro, falando ao mesmo tempo com outra pessoa, por telefone, teclando no WhatsApp, talvez não vai funcionar. E aí nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, quando eu abordar aqui sobre ruídos.